razões que levam os países a se armarem e a se declararem guerra contra os outros, né? Nós temos hoje, além do problema Israel-Hamas, que ultrapassa limites territoriais, porque tem envolvimento de outros países, interesses de outros ali em torno. Nós temos Rússia e Ucrânia, nós temos conflitos na Síria, nós temos no Iêmen, nós temos no Congo, nós temos no Haiti, né? Etiópia, né? A Etiópia, e assim... Azerbaijão. Segue o mundo. No caso de Israel e Hamas, a gente acho que não precisa lembrar tudo o que aconteceu a partir do dia 7 de outubro, mas enfim, né, quando teve um massacre promovido pelo Hamas contra os israelenses, e depois a reação israelense em busca dos reféns, da soltura, da libertação dos reféns e da punição aos guerrilheiros do Hamas, passou a haver um confronto que tem levado à morte de milhares de civis, especialmente mulheres e crianças. Este é um fato, né? Quer dizer, é uma catástrofe para a população civil. E tem se falado nas últimas semanas de tentativas de trégua. Já houve uma pequena trégua durante 2 ou 3 semanas, né? Depois a guerra, os combates voltaram. O fato é que é uma situação muito complicada, muito difícil. E aí o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou que Israel vai até a vitória total. O problema é o que é a vitória total. O que é a vitória total? O que significa isso, né? O que significa na prática vitória total nesse caso atual? Por quê? O Hamas não é um país. O Hamas não é uma entidade nacional. Muito embora ele controle a faixa de Gaza politicamente desde 2006, ele controle a faixa de Gaza, ele não é uma entidade nacional. Ele não tem uma representação na ONU, não tem uma representação nos organismos formais, né? E também ele não tem um plano de continuidade pós este governo do Hamas. Ou seja, o pessoal que fala pelo Hamas como um grupo político, como uma guerrilha, como uma força irregular, não tem um plano de sobrevivência pós esta atual administração. Então você não consegue lidar, por exemplo, com o que Israel antigamente lidava, que era Egito, Síria e Jordânia como inimigos, porque eles podiam montar as ofensivas deles e eventualmente esses inimigos iam pedir a paz. Não, tá bom para nós. E aí acaba o conflito. Né? Acaba o conflito, porque Egito sobrevive, o Jordânia sobrevive, Síria sobrevive. Como estados independentes que são. Mas não existe isso com o Hamas. O Hamas não tem uniforme. Até tem, mas o Hamas, ele não obrigatoriamente ele combate em uniforme. Ele combate uniformizado. Ele não segue normas de militares internacionais. Códigos militares. Códigos de comportamento, como, por exemplo, a Convenção de Genebra. Eles não seguem esse tipo de coisa. Então, eles são uma força irregular. Eles são uma guerrilha, uma grande guerrilha. Então, como é que você combate uma guerrilha? Pode dizer que... eles aparecem de maneira geral... Publicamente. Isso aqui é público. Isso aqui na narrativa, eles aparecem assim. No desfile é assim, né? Mas na prática. Na prática, o cara está vestido como qualquer outro. Vestido como civil, né? Ali no meio da população, né? Com uma AK-47 escondida, com uma granada escondida, com um lança-rojão escondido. Então você não tem como 100% de certeza distinguir um combatente de um civil. É uma das características das guerrilhas. Então, o Hamas, nesse sentido, é uma força irregular que está se tentando derrotá-la de forma regular. O que é tentando se derrotar de forma regular? Com uma campanha militar tradicional. Qual que é a campanha militar? O que é uma campanha militar tradicional? Conquista de território, bota no chão, né? Infantaria no terreno. Você vai ocupar o terreno inteiro. É isso que Israel está querendo fazer agora. Vamos ocupar o terreno inteiro. Isso por quê? Porque desde o ano 2000, que a segunda intifada começa no ano 2000, e a segunda intifada resulta naquela eleição do Hamas em 2006, né?
uma eleição que muita gente disse, né, atesta a legitimidade daquela eleição, né, mas o Hamas, posteriormente à sua eleição, perseguiu o Fatah e as outras entidades políticas na faixa de Gaza, eliminou esse pessoal e estabeleceu sua própria ditadura em conteste na faixa de Gaza, que vem durando até hoje. E justamente por conta disso, desses atos do Hamas em 2007, é que Israel estabelece o bloqueio da faixa de Gaza. O bloqueio aeronaval e terrestre da faixa de Gaza. Ou seja, não existe mais voos diretamente para a faixa de Gaza, o aeroporto deles foi destruído pelos israelenses, não existe mais entrada de navios nos portos de Gaza, existe somente uma faixa litorânea de alguns quilômetros no qual os pescadores de Gaza podem pescar no mar, né? E todo o acesso terrestre a Gaza é controlado, né, por Israel, majoritariamente, e pelo Egito, no portão de Rafah. Ou seja, é um terreno que é totalmente cercado. Existem 2 ou 3 acessos principais que são controlados por Israel e um quarto acesso que é controlado pelo Egito. E diga-se de passagem, esse bloqueio foi estabelecido pelo Egito também, que não se dá bem com o Hamas. O governo egípcio não se dá bem com o Hamas. Então, o governo egípcio, como você pôde conferir aí nos primeiros dias do conflito, ele não permitiu a evacuação dos palestinos para o Egito. Ele manteve o portão de Rafah fechado. Somente depois de muita pressão é que eles permitiram que alguns caminhões de suprimentos de algumas ONGs entrassem por lá, e depois de mais pressão ainda, a retirada de alguns civis, gente ferida, crianças, enfim, foram retiradas pelo portão de Rafah. Mas não é uma questão de alinhamento ideológico automático entre árabes palestinos e árabes egípcios. Não existe essa condicional. Então, você percebe que se trata realmente de um inimigo diferente do tradicional inimigo Estado, né, o Estado nacional inimigo. E Israel vem desde essa época, né, 2000, se não me engano, 2008, 2012, 2014, 2022, foi 2021, 20 ou 21. Todas essas datas, elas levaram a conflitos entre forças israelenses e o Hamas. Basicamente, esses conflitos têm origem no lançamento de foguetes pelo Hamas para dentro do território israelense. São foguetes não guiados, coisas que são feitas assim com ingredientes, com componentes simples. O corpo do foguete, por exemplo, é feito com tubo de canalização, tubo que é importado para dentro de Gaza como tubo para irrigação, né? O combustível desses foguetes é feito de açúcar e um fertilizante, um salitre, né, que é encontrado em fertilizante, coisas que são importadas para dentro de Gaza com outras finalidades e acabam se tornando esse tipo de fim, né? Então, esse lançamento de foguetes, ele resulta numa resposta israelense que em algumas vezes incluiu uma ofensiva terrestre e em outras vezes incluiu somente ataques aéreos, né? Em todas essas ocasiões, o governo israelense ele estabeleceu que o objetivo era a diminuição da capacidade ofensiva do Hamas. Diminuição da capacidade ofensiva do Hamas é um objetivo muito solto, porque você não disse eliminação, né? E também o que é a capacidade ofensiva do Hamas? Quer dizer, o que eles fizeram para indicar para a população que eles tiveram sucesso foi simplesmente destruir alguns pontos de lançamento de foguetes, né? Fazer incursões terrestres, né? Destruir o prédio do Estado-Maior do Hamas em tal região. Aqui eram feitos os foguetes, tem essa fábrica que a gente destruiu e pronto, volta para casa. E vamos dizer que nós tivemos nossa vitória. Só que os eventos de 7 de outubro de 2023 extrapolaram qualquer coisa que tivesse acontecido antes, né? Não foram só lançamentos de foguetes. Foi uma ofensiva terrestre, né? Um massacre realmente de civis. Você vê pelas filmagens que foram feitas, tá? Então, a resposta a esse tipo de provocação não
poderia ser a mesma resposta que vinha sendo dada há 20 anos. Teria que ser algo diferente. Então, o que é algo diferente? A destruição do Hamas, como prega Benjamin Netanyahu. A destruição do Hamas como força política, como entidade. Vamos destruir o Hamas. Mas como é que ele consegue destruir uma ideia? Como que ele consegue destruir uma força irregular que é basicamente uma ideia? Uhum. Agora, neste momento o que fica muito claro e que o mundo todo clama pelo fim do sofrimento, especialmente da população civil. Né? E eu queria lembrar aqui para você uma afirmação que está no comentário de Guga Chakra no Globo de hoje, e ele falou o seguinte: Israel está ameaçando fazer uma ofensiva sobre Rafah. Sim. E fala para a população civil, saia daí porque o nosso exército vai entrar. Mas a cidade de Rafah, que tinha 250 mil habitantes, hoje está com 1.400.000 porque recebeu todos os que vieram do norte. De Gaza. De Khan Yunis. Exatamente porque o exército israelense foi para lá, atrás do Hamas, e a população teve que sair para cá. Teve que sair para o sul. Bom, aí o Guga Chakra dá algumas alternativas para a resolução do problema. Vamos lá. 1. Os palestinos seriam removidos para o Egito, mas eles já são refugiados. Eles não querem ser refugiados pela segunda vez. Ó, na visão do palestino. 2. A saída forçada dos palestinos ali, são todas alternativas apresentadas por Guga Chakra. A saída forçada dos palestinos poderia parecer uma limpeza étnica, o que configuraria um crime contra a humanidade. 3. Israel não aceita abrigar os palestinos no seu território. 4. Se eles ficarem em Rafah e o governo israelense e o exército israelense cumprirem o que estão ameaçando fazer, eles vão morrer. Vão. Bom, e aí? Aí chegamos... Num impasse. Onde? Você chega num impasse sobre o que fazer com tanta gente. Com tantos palestinos que não têm um destino. Né? Não é que os próprios palestinos somente não queiram ir para o Egito e se tornarem refugiados lá. O próprio governo egípcio não quer eles lá. O governo egípcio também não quer. Tanto não é que ele está fechado desde o começo. Está fechado. A fronteira ali está fechada. Porque o Egito pensa muito no que vai acontecer com esses milhões de palestinos dentro de suas fronteiras. O que vai fazer com esse pessoal? Vai criar um novo campo de concentração para eles? Porque eles têm que, obrigatoriamente nesse caso, se tornarem refugiados, uma espécie de segunda classe, né? de habitantes, ou você estende a cidadania para eles. E aí eles viram cidadãos. Dá refúgio político. O termo para isso é o asilo. Asilo político para eles. E aí eles se tornam cidadãos e aí eles começam a votar, né? Eles começam a influenciar na política do país. Então é muita gente. E o Egito se preocupa com isso. O Egito não tem interesse nisso. A mesma coisa Israel. O que Israel vai fazer com esse pessoal? Existem árabes israelenses, cidadãos árabes israelenses que vivem no território de Israel. E existe uma pequena representação árabe dentro do parlamento israelense. Né? Então, o que vai representar um aumento grande de votantes palestinos dentro do território judeu, dentro do território israelense? Como que isso vai influenciar na política do país? Então, eles também não têm interesse nesse pessoal. São os dois países que têm a fronteira terrestre, né? Qual que é a saída? Eu ainda não enxerguei uma saída indolor para essa crise. Porque se o Netanyahu está decidido a acabar com o Hamas como força política, militar, ideológica, ele vai ter que prosseguir com a eliminação física dos militantes do Hamas até o final. É o que se fazia antigamente. Eu estou falando do século XIX. O que se fazia antigamente com revoltosos em territórios, por exemplo, coloniais, em territórios coloniais. O que os ingleses fizeram na Índia, por exemplo, com aquelas populações, tribos que desafiavam o seu controle.
eles exterminavam até o último deles. Exterminavam. A mesma coisa aconteceu em basicamente todas as colônias africanas. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos com diversas tribos indígenas. Né? Então, é uma maneira de você acabar com a ideia, é você acabar com todo mundo. Mas isso hoje tem um nome muito claro, isso é limpeza étnica. Isso é um crime contra a humanidade, está tipificado. Hoje é crime contra a humanidade, isso. Né? Depois de Nuremberg, isso foi tipificado.